presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face de Senhor, contemplo teu semblante, vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face a ti, Senhor. Contemplo teu semblante, vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Vamos fazer a leitura agora. Cláudia vai nos dirigir nessa leitura. Nós vamos ter a oportunidade de ler juntos e vamos assim tomar a palavra de Deus num salmo, Salmo 40. Você já vai entender quando chegar na hora da mensagem por que a gente está lendo esse salmo. Mas este é um salmo muito famoso. O Salmo 40 é um salmo que tem várias versões musicais, várias versões cantadas, mas a nossa geração conhece a versão do Salmo 40 feita pelo Bono Vox, da banda U2, e nós somos uma geração bem peculiar em relação a isso. Se você ainda não ouviu, depois escute o diálogo entre Eugene Peterson e Bono Vox sobre o Salmo 40 e você vai perceber como Deus fala a cada geração, a cada tempo a respeito da nossa capacidade de estar na presença do Senhor. Vamos ler juntos? A nossa irmã fará a leitura dos textos que estão ali projetados na letra e na tinta preta, para a gente que é mais antigo, tinta preta. E nós, mais novos, vamos ler todos juntos em vermelho. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero,
De um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas. Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração. Anunciei a Tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a Tua justiça. Falei da Tua fidelidade e da Tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o Teu amor e a Tua verdade. Amém, amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Esse texto termina onde nós paramos, dizendo que aquilo que Deus escreveu em nosso coração, nós vamos proclamar a todos. Eu quero convidar você a sentar, examinar o seu coração e aí fazer para você mesmo esta pergunta neste primeiro domingo de maio. Nós temos anunciado a palavra de Deus e a sua verdade à nossa comunidade, à nossa geração, aqueles que estão à nossa volta, porque frequentemente a gente tem mais facilidade de falar de outras coisas do que falar do que Deus tem feito em nossa vida, em nossa alma. Temos às vezes mais gente compartilhando coisas a respeito de vários assuntos e até mesmo entre os crentes, menos gente falando a respeito da lei do Senhor, da sua palavra, das obras do Senhor e do próprio Evangelho. Por isso eu quero convidar você para fechar os seus olhos, fazer essa pergunta ao seu coração: de que forma eu tenho anunciado a toda a comunidade a palavra do Senhor e a sua verdade e os seus feitos pela minha vida? E se você ainda não fez isso, eu quero convidar você para que guarde isso no coração e peça a Deus que Deus te dê oportunidade, que Deus te dê coragem, que Deus te dê alegria de poder contar o que Deus tem feito pela sua alma, pela sua vida, a todas as pessoas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar pessoalmente, individualmente, diante de Deus. E nós vamos romper esse tempo de oração cantando um hino de consagração, que tem várias versões, mas nós vamos cantar a versão do Hinário Evangélico como resposta da nossa oração.
quero pedir a você que abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10. A gente está continuando a leitura da Epístola aos Hebreus, né? E aqui, nessa continuidade que nós estamos fazendo da Epístola aos Hebreus, a gente vai percebendo a profundidade desta epístola, que começa revelando Cristo no capítulo 1, mostra que Jesus é rei, profeta e sacerdote, o rei dos reis, o profeta dos profetas, o sacerdote perfeito, sumo sacerdote eterno, aquele que pagou o alto preço pelos nossos pecados. E aí o texto nos lembra que o Cordeiro de Deus também é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo aquela que é a proposição de Deus Altíssimo. E no capítulo anterior, no capítulo 9, a gente aprendeu que Jesus morreu uma só vez, porque o homem também vai morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não há repetição do sacrifício de Cristo, e não há repetição também da vida humana. Se você tem alguma dúvida disso, a Bíblia é bem clara, né? Romanos diz isto, mas em Hebreus 9, 27 a gente tem uma declaração que é definitiva: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. É assim que diz Hebreus 9, 27. Então, tem muitas vidas? Não, não tem, porque se tivesse muitas vidas, Jesus teria que morrer várias vezes. Ele não tem que morrer várias vezes, ele morreu uma vez só e definitivamente para sempre, segundo o propósito de Deus. Para quê? Para nos livrar dos pecados e nos trazer a salvação. Por isso, Hebreus 10 fala da nossa santificação em Cristo Jesus. E eu vou começar com uma ilustração do nosso tempo. Todos nós temos dispositivos eletrônicos. Acho que aqui, deixa eu ver, todo mundo está com o seu celular, seu dispositivo eletrônico aí. Levanta a mão para eu ver quem está. Ou levanta o aparelho para eu ver o aparelho também. Pode ser. Então, vamos ver aqui. Todo mundo está com o seu. Quem não está com o aparelho é diferente, né? Mas tem gente às vezes que está com a Bíblia em papel, que não gosta muito de dispositivo, não gosta de aparelho, né? Esses são poucos. Acho que tem alguém aqui, acho que alguém sem aparelho, sem celular, aqui com a gente. Então tem gente que veio sem. Então é interessante, a gente, hoje a gente fica surpreso. Como assim? Saiu sem celular, não tá? Mas hoje a gente tem os nossos dispositivos eletrônicos. Eu vou começar com esta metáfora, com esta ilustração. Os nossos aparelhos eletrônicos todos e as nossas redes digitais funcionam com uma lógica matemática que nós chamamos de algoritmo. Eu não vou levar você para as suas aulas de matemática, de aritmética, para falar de algoritmo, não. Mas eu acho que você sabe que aquilo que você costuma repetir e costuma ver várias vezes cria determinadas formas de tendência que nós chamamos hoje de educação dos nossos algoritmos. Nossos algoritmos, eles tendem a mostrar mais daquilo que a gente vê. Não é assim que funciona? Acho que é assim. Funciona assim com o seu dispositivo eletrônico? Funciona assim com quase todos nós, né? A não ser aquelas pessoas que têm como é que a gente pode dizer, uma atenção mais difusa, e aí vem várias coisas ao mesmo tempo, e o algoritmo nunca consegue aprender o que a pessoa quer. Mas, em geral, a gente costuma ver mais da mesma coisa, porque o algoritmo funciona assim. Você faz uma pesquisa sobre geladeira, aí você vai ver vários tipos de geladeira, e aí vai mostrar mais geladeira, porque o algoritmo entende que você ama geladeira. E aqui eu quero que você entenda que aquelas pessoas que pesquisam comunicação e que pesquisam a interação entre comunicação, cultura e os nossos estados mentais dizem que esse é um grande problema, porque os nossos algoritmos mostram mais daquilo que você vê, mesmo que seja desagradável. Isto quer dizer que se você viu uma imagem de um acidente, tem uma novidade para você, você vai ver vários acidentes. Se você viu um acidente de avião, você vai ver vários acidentes de avião. Se você viu um acidente de trem, você vai ver vários acidentes de trem. Tudo aquilo que a gente vê mais e que a gente procura mais é aquilo que mais nos é
vendido, no mais nos é apresentado. Por exemplo, se você gosta disso, então se você viu lá um jogo de futebol, vai ver muito futebol. Ah, mas hoje eu não quero ver futebol, quero ver outra coisa. Mas o algoritmo vai mostrar para você aquilo que você mais viu, e aquilo que você mais vê vai ser aquilo que você mais encontra. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que, embora essa seja uma metáfora imperfeita, uma ilustração muito fraquinha, o nosso Senhor nos deu em Cristo um algoritmo de santificação. Talvez você não entenda o que eu vou dizer no início, mas eu quero pedir para você que preste atenção no que Jesus fez por nós, porque Ele não é só o Cordeiro e o sacerdote, mas Ele é o sacrifício perfeito, que em nossa união com Ele, nos dá a oportunidade de nos tornarmos cada vez mais santos. Lembra que o algoritmo mostra para você mais daquilo que você vê? Então, se você vê problema, o que eu posso dizer para você é que você vai ver mais problema. Se você procura nas suas redes digitais, na sua comunicação, várias coisas, e até às vezes coisas boas, é isso que vai ser apresentado para você. E isto é matemática, o algoritmo funciona assim. Pois o poder de Deus é mais forte que os algoritmos, e aqui eu estou brincando com vocês, dizendo que tem um algoritmo da santificação, você vai entender no final dessa mensagem. Mas antes, eu vou pedir para você acompanhar a leitura do texto que a Ariane vai fazer com a gente, e você vai ler conosco. Hebreus capítulo 10. Abra o texto, se você pode abrir o texto aí. Então abra o texto. Nós vamos ler ali na NVT, a nova versão transformadora, mas você pode ler na sua versão e comparar com a versão que nós estamos vendo, porque Bíblia é assim, você compara várias versões. Hoje eu escolhi a NVT porque eu preciso destacar algumas coisas que estão nesta versão, mas já prepare o seu coração, porque domingo que vem a gente vai trazer uma outra versão diferente. Vamos ler o texto então? A Ariane vai ler do verso 1 até o verso 4, e depois eu vou pedir para a gente parar e observar um pouquinho algumas coisas que estão nesse texto. Vamos ler juntos? A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Amém. Vamos sentar? Então, vou pedir para você prestar atenção no que a gente acabou de ler. E vou voltar para a minha metáfora, para a ilustração. Todos os anos, todas as vezes que o povo chegava diante de Deus no templo, todas as vezes que o sacerdote tocava o chofar, os levitas cantavam os salmos, um animal era sacrificado. Era um algoritmo. Metáfora, né, que a gente está utilizando aqui, ilustração. Uma coisa que se repetia e que eles viam o tempo todo. E o que é que esta repetição dizia? Dizia ali, verso 3, que vocês são gente boa. É isso que o texto diz, é isso que dizia, não. Lembra que o algoritmo que você vê hoje, desculpa dizer isso para você, mas ele também vai mostrar para você que você não é bom, que aquilo que a humanidade mostra é, pelo menos nas redes digitais que nós temos por aí, 9 entre 10 vezes que você entrar na sua rede digital, você vai ver que a humanidade não presta. E vai ter cada vez mais essa consciência. Porque os nossos algoritmos são a mesma coisa que touros e bodes mortos, ensanguentados, sendo queimados numa pira de fogo. Lembram para a gente os algoritmos e lembram para a gente os sacrifícios que os nossos pecados estão diante de nós. Esse era o objetivo do sacrifício na lei, na antiga aliança. Lembrar que o povo de Deus era
composto de gente pecadora. E lembrar que os pecados coletivos, individuais e universais tinham como consequência a morte. O apóstolo Paulo diz isto de uma maneira sintética. Ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o povo não conhecia ainda a vida eterna, o dom gratuito de Deus, não conhecia ainda Cristo. Havia apenas a promessa da chegada de alguém que faria Tikkun Olam. O que quer dizer Tikkun Olam? Tikkun Olam é uma expressão hebraica que quer dizer o conserto do mundo. O mundo está quebrado, seria consertado. Esse algoritmo, ele está mostrando o tempo todo coisas ruins. Ele seria refeito, ele seria reconstruído. E não seria reconstruído só um lugar, mas o universo inteiro. Aqui eu vou lembrar para você, a gente vai aprender um pouquinho de hebraico. Adonai Olam quer dizer Senhor do universo. O Olam aí significa universo. Adonai, Senhor, Olam, universo. O universo é tudo que nós vemos e não vemos. E Deus é maior que o universo. Ele é Adonai Olam. Tikkun Olam é o conserto do universo, a reconstrução do universo. O universo está quebrado pela força do pecado. E a lei mostra a força do pecado, dizendo o seguinte: todas as vezes que nós nos apresentarmos diante de Deus, nós estamos diante de Deus totalmente sujos de sangue. A imagem é ruim, eu sei que é ruim, mas eu preciso dizer para você: o sacerdote pegava, matava o bichinho lá e pegava o sangue e aspergia sobre o povo, e o povo tinha que estar todo de branco. Aí você imagina o pessoal com roupa branca caindo e respingando aquele sangue sobre eles. O que quer dizer isto? Quer dizer que o sangue daquele animal estava sobre o povo, que o pecado estava sobre eles. Essa imagem era repetida todos os anos, todas as vezes que eles iam. Qual é a mensagem da mensagem? O que está sendo repetido? É o algoritmo da pecaminosidade. É a lembrança de que eles são pecadores, que os nossos pecados estão diante de nós, diante de Deus. E o sacerdote não podia se apresentar também diante de Deus sem lembrar que ele era pecador, e ele fazia também um sacrifício por si mesmo. Só que o texto de Hebreus lembra uma coisa: o sangue de touros e bodes, o sangue dos animais, não tinha o poder de remover os pecados. Ele era apenas uma lembrança. Está lá em cima, uma sombra, um vislumbre. A imagem que a gente viu em Hebreus 9 é que a lei era uma representação, uma maquete, uma ideia, uma sombra daquilo que viria depois. A sombra não é o objeto em si. A luz bate no objeto e tem a sombra. A luz, que é o Senhor, estava sobre o pecado, e a sombra do pecado estava sobre o holocausto e sobre os animais. Por isso os sacrifícios estavam lá. Eu falei domingo passado, vou falar de novo hoje, porque tem muita gente que continua repetindo e continua pedindo para a igreja fazer sacrifício. E eu preciso dizer de uma maneira bem explícita, e vou repetir várias vezes esse ano, vou repetir até Jesus voltar: ninguém precisa fazer mais sacrifício nenhum. Sacrifício pessoal, sacrifício financeiro, sacrifício espiritual. Tem um povo pregando essas coisas por aí. Precisa? Não. Não precisa. Por que não? Agora eu vou ler o restante do texto. Eu vou pedir para você me acompanhar. Por que não? Primeiro, porque Deus não quis isso. Ele nunca pediu isso para a gente. A lei mandava fazer para mostrar o pecado. Mas se alguém não pudesse apresentar sacrifício, vamos imaginar que fosse uma pessoa muito pobre, um escravo que não tinha bens. Se alguém fosse muito pobre, podia sacrificar uma rolinha em vez de levar um pombo, em vez de levar um boi, um touro. Ou quem tinha muito dinheiro levava um boi, matava um boi porque tinha um rebanho. Mas quem não tinha rebanho, quem não tinha nada, fazia o quê? Levava um pombinho, um rolinho. Ou então nada. E aqui é bom a gente ouvir a Bíblia e entender que a Bíblia hebraica está dizendo isso.
Não sou eu, não é o Novo Testamento. O autor de Hebreus está citando o Antigo Testamento, está citando o salmo que você acabou de ler hoje, no início do culto, Salmo 40. Deus requer sacrifício para que alguém chegue diante dele? Não. De acordo com a Bíblia, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Eu li uma frase bonita de um rabino, eu não vou dizer o nome dele, que tem um monte de consoantes, eu não vou conseguir dizer o nome dele corretamente. Então eu vou só dizer para você que era um rabino lá da Polônia, lá do leste europeu, e ele disse uma frase muito bonita. É um daqueles rabinos que faz parte de uma das tradições do judaísmo menos conhecidas. E ele dizia o seguinte: não existe um coração mais inteiro do que um coração quebrantado. A gente acha que quanto mais inteiro a gente está, menos quebrado a gente está, né? Está mais forte. É o contrário. É o contrário. Quanto mais quebrantado a gente está, mais inteiro a gente está diante de Deus. Tanto que a Bíblia diz que Deus habita além dos céus, além do universo. Ele não cabe em lugar nenhum do universo, mas Deus habita no coração quebrantado, contrito diante dele. Então aqui o texto é bem claro. Quando Cristo veio ao mundo, ele disse, e Cristo está citando o Salmo 40, não quiseste sacrifícios nem ofertas. Lembra de Jesus dizendo que ofertas e sacrifícios não são importantes? Importante é o quê? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Jesus está citando a Escritura e está citando a Bíblia. E aqui o autor de Hebreus está citando a Septuaginta, que é a Bíblia grega. É importante você saber isso, porque aí você vai entender por que você deu o Salmo 40 e por que eu li na NVT, para você entender que a gente está lendo uma versão diferente. E nesta versão está dizendo: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste dos holocaustos, nem de ofertas pelo pecado. Quer ler comigo o verso 7? Vamos ler juntos. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a respeito do livro. Você leu esse texto hoje, no Salmo 40. Aqui estou, Senhor. O sacrifício perfeito para Deus qual é? É um pombo? É uma rolinha? É um boi? É um touro? Um rebanho inteiro? Não, não é. Porque Deus quer um coração consagrado, contrito. Aqui estou eu, Senhor, para que o Senhor receba a minha vida, para que seja feita em mim a tua vontade. Todos os hinos, todas as leituras de hoje dizem a mesma coisa. Aqui estamos, Senhor, para que o Senhor receba a minha vida, para que o Senhor me receba diante de Deus. Mas você é um sacrifício? Não. Eu vou voltar mais, porque o primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício, nem oferta, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas. Aí o autor de Hebreus faz um comentário: embora elas fossem exigidas pela lei, a lei exigia. Mas por que a lei exigia? Porque chegou o Senhor Jesus e mudou tudo isto, e ele acrescentou, Jesus acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que nós fôssemos santificados, para que nós fôssemos santos pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. E eu vou pedir para você ouvir não só agora Jesus, mas também o Espírito Santo, que o autor de Hebreus diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo a mesma coisa e testemunham essa verdade, pois dizem aqui. O autor de Hebreus para de citar o Salmo 40, ele vai citar um profeta. O profeta que ele cita é Jeremias. Nenhum texto da Bíblia é tão duro com o povo de Israel, com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, quanto os profetas. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque destroem qualquer pretensão que alguém tenha de justificar
qualquer tipo de sionismo cristão. Esse negócio que às vezes as pessoas ficam falando por aí, descendente de Abraão, povo israelita, então por isso já está com o pé lá no céu, já é de Deus. Não é isso que os profetas dizem, não. Os profetas são burros. Não sou eu que estou dizendo, são os profetas israelitas. Dentro da Bíblia hebraica, Isaías diz que Israel e Judá se tornaram como Sodoma e Gomorra. Jeremias é aquele que pega o vaso, lembra do vaso do oleiro? Jeremias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, os profetas todos, eles vão dizer o seguinte: o Senhor não está satisfeito com os holocaustos, com os sacrifícios, com os cânticos. Os profetas chegam a dizer que os cânticos que eles cantam dizendo o nome de Deus irritam os ouvidos do Senhor. A mensagem do profeta é: eu não aguento mais ouvir os cânticos de vocês. E é o profeta que diz: misericórdia quero, e não sacrifício, e não holocausto. Mudem a maneira de viver, diz o profeta. E aí o profeta diz, o profeta Jeremias: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. E acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e nem de seus atos de desobediência. Onde os pecados, agora eu vou pedir para você ler comigo, eu botei vermelho ali para a gente ler. É porque não tem jeito, o texto é muito claro, a Bíblia é muito clara. Vamos ler juntos? Onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifício. Só os homens comigo. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Agora, suas mulheres. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Toda a igreja? Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então, que negócio é esse do povo falar de novo de sacrifício? Tem um povo querendo recosturar o véu que Jesus rasgou. Tem gente querendo desfazer a obra de Jesus. Porque se ele ofereceu o sacrifício e perdoou os pecados, o que eu posso fazer para Deus que seja melhor e maior do que o sangue de Jesus? Não tem. Não posso fazer nada mais a não ser estar em Cristo, por Cristo, e em comunhão com Ele, e fazer a vontade dEle. É por isto que eu preciso dizer para você que nós chamamos as obras de Cristo na terra de Evangelho. É uma palavra que Isaías cita pela primeira vez. E Evangelho quer dizer boas novas. E qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Não precisamos mais de sacrifício. Posso ficar em paz lá com o meu boi, com o meu touro, com a minha ovelha. Posso ter uma pombinha em casa. Não vou matar mais o bichinho por causa do sacrifício, por causa dos pecados. Por quê? Porque Jesus já fez isso. E fez uma vez por todas, para sempre, de maneira definitiva. E Ele perdoou os nossos pecados. Então, se o seu pecado já está perdoado, você vai de novo entrar na fila do perdão? Não. Aqui eu preciso dizer para você que esse negócio também de penitência pelo pecado também não faz o menor sentido, porque Jesus já perdoou, está perdoado. Se está perdoado, você não tem que voltar para a fila assim: eu quero pagar de novo. Vai pagar o quê, meu filho? Você já está perdoado, você já foi livre do pecado. Mas eu ainda estou sentindo. Mas você já foi perdoado. A gente tem que ouvir isso várias vezes, então eu vou pedir para você repetir: você já foi perdoado, você já foi perdoada, você já teve os seus pecados cancelados pelo sacrifício definitivo da dívida que existia contra nós. E Jesus fez isso uma vez por todas, para sempre. Se Jesus já fez isso uma vez por todas e para sempre, eu quero pedir para você entender agora, que eu vou voltar para o algoritmo lá do início.
todas as vezes que nós oramos, e oramos em nome de Jesus, e nós nos voltamos para a mensagem de Jesus, e falamos de Jesus, então eu quero pedir para você entender o que nós estamos percebendo. Se nós tínhamos um algoritmo do pecado, um algoritmo da iniquidade no sacrifício da lei, que era apenas uma sombra, uma promessa de uma coisa melhor que viria depois, todas as vezes que nós olhamos para a cruz e olhamos para a mesa do Senhor, nós lembramos de um novo algoritmo, não mais de iniquidade, mas de perdão e santificação. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a repetir que Ele ofereceu o seu corpo, e Ele diz: este é meu corpo, partido, acho que a igreja sabe, né? Por vós, partido por nós. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da remissão dos pecados. É o que Jesus nos lembra e nos diz. Então a gente está repetindo uma mensagem de santificação. E eu vou dizer para você uma coisa importante. Embora o algoritmo seja apenas aqui uma alegoria, uma metáfora, uma ilustração nessa mensagem, eu preciso dizer para você que a gente precisa sim repetir algumas coisas na nossa memória, no nosso coração. E a gente precisa repetir várias vezes: nós fomos perdoados e os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Eu vou pedir para você então agora fechar os seus olhos. A gente vai concluir com uma oração, e eu vou deixar você à vontade diante de Deus. Primeiro, porque eu não sou o seu sacerdote. Nenhum homem na terra, nenhuma pessoa neste planeta, nenhum ser do universo é o seu sacerdote. Você tem um sumo sacerdote único e perfeito, que é Jesus Cristo. Aquele que antes do nascer do tempo, antes da gente existir, já era nosso sacerdote. É Ele que tem que ouvir o seu coração. Segundo, porque eu também não vou orar por você, além de não ser seu sacerdote. O que Deus quer de nós é que você se apresente pessoalmente. Aqui eu preciso dizer para você que ninguém vai para o céu agarrado no pé de ninguém. Você tem que se apresentar diante de Deus pessoalmente, individualmente. O que é que o Senhor quer? Ele não quer sacrifício, nem quer que você faça qualquer outra coisa por ninguém. Ele quer que você se apresente pessoalmente, que você diga: eis aqui estou, no teu livro está escrito a meu respeito, e Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, pelos meus, pessoalmente, não é pelo do outro, é o seu mesmo. Por isso é que Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque nós somos examinados pelo Espírito quando estamos diante de Deus. Portanto, feche seus olhos, fique à vontade diante de Deus, apresente a sua vida diante do Senhor, e nós vamos nos colocar diante dele, porque Ele levou os nossos pecados sobre si, e o castigo que nos traz perdão e a salvação, a liquidação de todos os pecados estavam sobre Ele, e nós sabemos disso quando experimentamos isso individualmente em nosso coração. Vamos orar, e depois da oração nós passamos à mesa do Senhor.
único sacrifício que nós podemos fazer é aquele que Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso nós podemos nos entregar ao Senhor, porque Ele levou os nossos pecados e não precisamos mais de sacrifícios nenhum. Precisamos apenas entregar o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. Quero convidar você, se você deseja participar da mesa do Senhor, se você reconhece Jesus como seu Salvador, para que você fique de pé. E nós vamos cantar essa oração cantada. Enquanto cantamos, à medida que Deus for tocando o seu coração, você vem à frente, pegue o cálice, pegue o pão e volte ao seu lugar, até que todos tenhamos sido servidos. Vem o Senhor minha vida oferecer, uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, uma oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração. Santificação, que o Senhor te faça mesmo desejar estar diante dele cada dia mais e mais, que você tenha vontade de estar diante do Senhor não apenas no domingo, não apenas um dia na semana, mas todos os dias, que você tenha vontade de estar diante do Senhor quando você estiver usando as suas redes digitais, que você tenha vontade de ouvir o amor do Senhor e proclamar a sua palavra a cada momento, a cada dia. Que a cada dia, mais e mais, a gente esteja vivendo em santificação diante do Senhor. Nós vamos orar juntos. Senhor, eis aqui teus filhos e filhas. Eis-nos aqui, e no teu livro está escrito a nosso respeito. Porque o Senhor preparou desde o início a tua palavra para que todo aquele
que encontrar a tua palavra, o teu espírito seja santificado em santificação renovada, prolongada, diária na tua presença. Enche-nos com a tua palavra, enche-nos com o teu espírito e faz em nós a obra de Cristo Jesus. Que aquilo que o teu Filho veio proclamar aqui na terra seja agora vivenciado, experimentado e proclamado também em nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus tomou o pão e o partiu, como fazemos, e deu aos seus discípulos dizendo: este é meu corpo, partido por vós. Ele é o sacrifício perfeito. De semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, que nos purifica e perdoa de todos os pecados. Que pelo sangue de Jesus sejamos todos lavados, redimidos, renovados e um dia ressuscitados. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. Tomai comigo. Amém, amém e amém. Faz um tempo que a gente não canta um hino que nem precisa de letra para a gente cantar, mas eu vou cantar com vocês agora. Ré menor, né? Para a gente poder cantar enquanto você recolhe aí. Shalom, Adonai, Shalom. Faz um tempo que a gente não canta a paz do Senhor, mas você recebeu a paz em Cristo Jesus. Vamos receber a bênção do Deus eterno, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Cordeiro, o sacerdote, o sacrifício perfeito por nós,
o amor insondável, incondicional, infinito e eterno de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces e eternas consolações, as misericórdias e o poder e a santificação do Espírito Santo sejam sobre nós, agora e até aquele dia em que teremos comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para todo sempre. Amém, amém e amém.